Petrobras, Fórum de Participantes da Petros. A janela de tempo para alcançarmos uma solução definitiva aos pés assassinos está se fechando. Só a greve resolve. Em 10 de fevereiro de 2025, nota das entidades. Essa caravana contará com a participação dos membros do Fórum e dos conselheiros da Petros, eleitos pelos participantes, que estarão à disposição para esclarecer dúvidas, fornecer atualizações sobre o andamento das negociações e discutir os próximos passos da luta. Destacamos que a janela de tempo para alcançarmos uma solução definitiva aos PEDs está se fechando e não podemos permitir que mentiras e ataques com interesse alheios aos dos participantes desviem o nosso foco. Vamos aos fatos para comprovar que Michel Temer e Bolsonaro queriam entregar a Petrobras e destruir os petroleiros. Foi Michel Temer que decidiu que, a partir de seu governo, os déficits nos fundos de pensão deveriam ser pagos no exercício imediatamente posterior à constatação do déficit. E se o trabalhador da Petrobras, Caixa Econômica Federal e Correios pagam por rombo, mesmo sem nunca ter sido gestor do fundo, pasmem, Paulo Guedes, quando assessorando Bolsonaro na campanha à presidência, deu rombo bilionário nos fundos de pensão, entre eles o da Petros, Caixa Econômica Federal e Correios. Com a complacência da Operação Lava Jato, que investiga a Petrobras, da Greenfield, que investiga o fundo de pensão, Paulo Guedes não foi preso, recebeu de Bolsonaro o Ministério da Economia e nem paga nada pelo rombo bilionário que deu. Até então, nenhum petroleiro ativo e aposentado tinha pago PED, Plano de Equalização de Déficit. Estava, então, criado o PED assassino. Nenhum petroleiro tinha tido reajuste negativo de salário. E o fato é que já estamos perdendo de forma vitalícia 40% do nosso salário. Muitos petroleiros recebem contra-cheque zerado e 10 petroleiros tinham se suicidado até 2019. E Bolsonaro, com a promessa de indicar o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, a ministro do STF, conseguindo de Noronha suspensão de 310 liminares que impediu o desconto no contra-cheque de dezenas de milhares de petroleiros, inclusive da BR, que foi privatizada, e impediu novas liminares. Noronha conseguiu a saída de Fabrício de Queiroz da cadeia, o administrador das rachadinhas, desvio de dinheiro público que envolve Jair Bolsonaro e primeira-dama Michele Bolsonaro. Noronha ainda trancou a ação de Flávio Bolsonaro, cujo gabinete deu origem às rachadinhas. Pasmem, Paulo Guedes, quando assessorando Bolsonaro na campanha à presidência, deu rombo bilionário nos fundos de pensão, entre eles o da Petros, Caixa Econômica Federal e Correios. Com a complacência da Operação Lava Jato, que investiga a Petrobras, da Greenfield, que investiga os fundos de pensão, Paulo Guedes não foi preso, recebeu de Bolsonaro o Ministério da Economia e nem paga nada pelo rombo bilionário que deu. Lembrando que, para acabar com o PED, basta o presidente Lula cancelar o decreto de Michel Temer, que obrigou o pagamento de déficit no ano seguinte à constatação do déficit. Aliás, nunca foi assim na Petrobras. Repito, os petroleiros nunca tinham pago o PED. E a solução que a FUP e FNP nos apresenta agora, em janeiro de 2025, é a mudança de plano de complementação na Petros. Quando a Petros foi criada em 1970, só existia um plano de complementação na Petros, o plano BD, benefício definido. Esse plano foi considerado pelos trabalhadores o melhor plano de previdência complementar do mundo.
Porque nesse plano o trabalhador sabe quanto paga durante sua vida laboral e quanto vai receber quando se aposenta. E os possíveis déficits são pagos pela patrocinadora, no nosso caso, a Petrobras. A Petrobras vendeu parte de suas ações na Bolsa de Nova York e os acionistas querem lucro, que se dane ao trabalhador ativo e aposentado. E o plano BD não interessa aos acionistas, mercados e apertos. Nesse sentido, foi feito nos anos 90, pela FUP, uma chamada repactuação, ou seja, saída do plano BD em atendimento a apertos. Pagaram um valor considerável para o trabalhador aderir a esse plano. Na época, cerca de 17% dos participantes não venderam seus direitos. A solução que FUP e FNP nos apresenta agora, em janeiro de 2025, para o fim dos PED, é a mudança do plano de aposentadoria na PET, com a clara intenção de acabar com o plano BD. Mas o petroleiro não é bobo e não quer somente o fim do PED, quer de volta o dinheiro que foi extorquido de nosso contra-cheque para pagar rombo na PET. Para que ninguém pense que os fundos de pensão das estatais estão quebrados, em 2021 a reserva dos planos de previdência complementar girara em torno de R$ 1 trilhão, ou 13% do PIB. Petros, nosso patrimônio atual, 135 bilhões de reais, dados de novembro de 2024. Lembrando que metade do dinheiro da reserva dos fundos de pensão vem do contra-cheque do trabalhador, que continua a pagar mesmo após a aposentadoria. A resposta a esse tipo de massacre do pé de assassino só se resolve com greve. Muitas vezes, até só com ameaça. Em 2009, o Sindipet RJ, da qual Emanuel Cancela era coordenador, e da Ativa, organizou ato peladão na porta do Edis e no Palácio do Planalto, em Brasília, com repercussão no mundo. Folha de São Paulo, em 2007. Aspa, resolvemos ficar nu para mostrar a situação de penúria dos aposentados da Petrobras. Estamos cansados de não ter nossos direitos respeitados, disse Emanuel Cancela, diretor do Sindipeto, Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. De acordo com o Sindipeto, anualmente nos acordos coletivos, a Petrobras propõe reajuste diferenciado para o pessoal da ativa e aposentados, desrespeitando o regulamento do Plano Petro, o fundo de pensão da categoria. Protesto realizado sob chuva atraiu dezenas de curiosos e despertou gargalhadas. Ninguém foi preso. Fecha aspas. Tentei fazer o peladão petroleiro em 2020, no governo Bolsonaro, e fui boicotado pelos sindicatos de petroleiros e mídia. Estou à disposição, caso convocado. Sou aposentado, mas não sou inativo. Repetindo a dose, uma espécie de esquenta para a greve. Lógico que com o apoio de alguma federação ou sindicato. Tudo que o governo Lula não precisa nesse momento é de um ato dessa magnitude na porta da Petrobras e do Palácio do Planalto. Imagine Lula, que tem sido magnânimo na ajuda aos deportados dos Estados Unidos, que defende o Estado palestino, o fim da guerra na faixa de Gaza, permitindo à Petrobras o pé de assassino de petroleiros. Lembrando que fiz denúncia ao MPF contra o pé de assassino no governo Lula. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.